Faltam só 3 meses para começar e muita gente ainda não percebeu. 2025 foi o ano em que o capital, ou seja, o dinheiro estrangeiro, começou a movimentar os mercados emergentes. A Bolsa da Colômbia subiu mais de 60%, da Argentina mais de 50% e a do México não ficou para trás, já renovou as máximas. O Ibovespa, a Bolsa brasileira, subiu quase 32% no ano, sendo que a valorização é bem maior quando a gente olha em dólares, quase 44%. Só que muita gente acha que isso daqui é temporário, mas nesse vídeo eu vou te explicar por que eu acredito que a gente está no início de um ciclo que nos próximos 6 meses podem fazer com que os ativos brasileiros explodam em 2026, no bom sentido. Existem 3 sinais que estão se alinhando e quando isso acontece, eles podem transformar completamente o cenário para quem investe, para quem coloca dinheiro em ativos brasileiros. O primeiro tem a ver com o movimento mais importante da economia brasileira, a nossa taxa de juros, a taxa Selic. O Banco Central, ele acabou de manter a Selic em 15% e muita gente olha para isso como um recado neutro, uma pausa. Mas para quem entende um pouco do mercado, para quem já está há bastante tempo vendo a economia brasileira e tudo mais, essa pausa é o que a gente chama de gatilho. Historicamente, sempre que o Banco Central ele encerra um ciclo de alta de juros e entra numa fase de estabilidade, o próximo movimento é um só, corte de juros. E ciclos de corte dos juros são quase sempre acompanhados de valorização nos investimentos de renda variável e de renda fixa. Desde o início dos anos 2000, o Brasil já passou por diversos ciclos de alta e queda de juros. E os dados eles são bem claros, tá? Dá uma olhadinha nesse gráfico, por exemplo, como o Ibovespa, que é o nosso índice de ações, e o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, reagem antes da queda efetiva da taxa de juros. Mesmo em 2011, quando a gente teve uma queda de juros bem menor, mais branda, de 12% para 7,25%, o IFIX disparou 41%. E a média histórica também impressiona. Segundo o levantamento da XP, com base nos principais ciclos lá desde 2011, o retorno médio durante os ciclos de queda foi de 14,4% para o Ibovespa e 24,7% para o IFIX. Mesmo que você não faça nenhuma seleção complexa e muito aprimorada de um ativo, apenas comprando os índices ou ETFs, você, investidor ou investidora, já teria ganhos que superariam os 10 dígitos. Agora imagina isso aplicado em alguns ativos selecionados estrategicamente, aqueles que têm mais sensibilidade ainda à queda de juros. E o que isso significa? Maior potencial de valorização. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no último ciclo de corte de juros que a gente viveu, que aconteceu entre 2023 e 2024. Esse ciclo de corte de taxa de juros não foi um ciclo muito relevante. A Selic ela caiu de 13,75% para 10,5% ao ano. Só que nesse período, onde a Selic caiu um pouquinho, o Ibovespa ele teve um retorno de quase 30%. Mas olha o que aconteceu com alguns investimentos selecionados estrategicamente, ou seja, investimentos específicos. De janeiro de 23 a dezembro de 24, a gente está falando de 2 anos, alguns investimentos tiveram um retorno muito acima do mercado, como foi o caso das ações da C&A, que era uma recomendação da Finclass e que essa recomendação gerou um retorno de 265% nesse período. É desse tipo de janela de oportunidade que a gente está falando. Só que tem um detalhe aqui, tá? Nesse ciclo, lembre-se, o Ibovespa subiu 29%. Só que esse ano, o Ibovespa já subiu 31%. E detalhe, a Selic nem começou a cair. Você deve estar se perguntando, por que essa diferença? Porque dessa vez, esse não é o único ingrediente da receita desse mercado positivo para 2026. O segundo sinal que eu estava comentando com você é o que está acontecendo na maior economia do mundo, lá nos Estados Unidos. E o que está acontecendo por lá é, ao mesmo tempo, preocupante e altamente lucrativo para quem sabe interpretar esse jogo. A dívida pública americana está nas máximas históricas. Segundo o CBO, que é mais ou menos o congresso lá do orçamento americano, essa dívida já ultrapassou 100% do PIB, com uma trajetória que segue em alta desde 2020. Em números, tá? A dívida pública americana ela ultrapassou os 38 trilhões de dólares. Uma dívida desse tamanho tende a pressionar um aumento da taxa de juros de um determinado país, porque afinal de contas está se tornando cada vez mais arriscado emprestar dinheiro para o governo americano. Para você ter uma ideia, hoje os títulos americanos só são avaliados como AAA, que é o rating máximo de segurança, ou seja, a nota de crédito máxima de segurança, internacionalmente falando, por uma única agência de risco. E muitas pessoas ainda têm expectativa que esse rating, essa nota de crédito, pode cair ainda mais em 2026. Só que tem um outro lado dessa história. O governo americano está fazendo o quê? Ele está reduzindo os juros. Justamente porque juros altos, com esse nível de dívida, podem significar o colapso das finanças dos Estados Unidos. E aqui que entra o grande dilema. Tem 2 caminhos. Se você mantém os juros altos por muito tempo, o
custo da dívida explode. Uma boa parte do seu orçamento vai só para pagar juros. Do outro lado, se você reduz os juros, a inflação ela pode ficar descontrolada. E o dólar, que é a moeda americana, ela se enfraquece e o capital foge dos Estados Unidos. É quase como se eu te falasse que os Estados Unidos estão entrando num beco sem saída. Mas, diante dessas opções, os Estados Unidos estão escolhendo a segunda. E é por isso que esse ano a gente viu um enfraquecimento da moeda americana como poucas vezes a gente viu na história. Esse mesmo movimento, ele aconteceu ao redor do mundo. E como eu te mostrei no início desse vídeo, esse movimento teve também consequências nos mercados, especialmente em que mercados? Os emergentes. É por isso que a gente vê uma valorização não só do Ibovespa, como de outras bolsas, como a do México, da Argentina, do Chile e da Colômbia. Tudo país emergente. O capital estrangeiro, esse que estava uma boa parte alocado nos Estados Unidos, ele está buscando oportunidade fora. E da mesma maneira que a gente está vendo o ciclo de corte dos Estados Unidos, o gringo, que é o investidor americano, o investidor estrangeiro de outros lugares, também está vendo. Mas que dado que corrobora essa visão, Gui? A Bolsa Brasileira recebeu mais de 27 bilhões em capital estrangeiro líquido no ano. E esse fluxo ainda está só no começo. Porque os problemas dos Estados Unidos não vão se resolver do dia para a noite. E com a queda dos juros americana, que é inevitável, dificilmente a gente vai ver uma tendência rápida de mudança. Agora, falta o terceiro sinal. Então, a gente falou de Selic, falamos de juros nos Estados Unidos. E esse pode ser realmente explosivo. As eleições de 2026. Os dois primeiros sinais dizem respeito a questões estruturais, questões econômicas. A Bolsa de Valores não precisou das eleições até esse momento para subir tudo que ela subiu. Dependendo do resultado da eleição desse ano que está por vir, esse movimento ele pode ser intensificado. Estudos do Santander Brasil, lá de 2018, falando entre a esperança e a realidade, mostram que é a partir de março ou abril do ano eleitoral que o mercado de fato vai começar a incorporar o cenário eleitoral nos preços dos ativos. Então isso só vai começar a impactar o preço das ações, dos fundos imobiliários, dos títulos de renda fixa, conforme as pesquisas eleitorais elas ganhem força e comecem a ser divulgadas com mais recorrência, mais frequência. Os blocos de aliança, eles começam a se consolidar. Os candidatos, eles começam a ficar cada vez mais claros e também as suas propostas começam a ser divulgadas. E é aqui que entra um ponto-chave, tá? Não é toda eleição que gera esse tipo de movimentação intensa positiva. Vou te dar um exemplo. Em 2006, o presidente Lula caminhava para a reeleição com muita vantagem nas pesquisas e altos índices de aprovação. O mercado ele praticamente ignorou esse risco político, essa volatilidade, tá? Então o que significa? Que o balanço de preços dos ativos foi muito baixo. E a bolsa ela seguiu seu fluxo, tá? Mais influenciada por fatores econômicos e externos do que pela disputa eleitoral. Já em 2002, 2014 e 2018, as disputas elas estavam muito mais acirradas. E o que a gente observou? O mercado oscilou fortemente nos meses que antecederam a disputa eleitoral. Em 2002, o dólar bateu recorde histórico. O risco Brasil ele explodiu. E só depois que ficou claro que o governo Lula manteria a âncora fiscal, não daria calote, o mercado se acalmou. Em 2018, a bolsa caiu 7% entre maio e setembro. Mas quando o mercado percebeu a vitória provável de um governo mais liberal na economia, o Ibovespa subiu quase 25% até o final do ano. Ou seja, quanto mais incerteza e polarizada a eleição, maior o impacto antecipado no mercado. E agora, em dezembro de 2025, estamos exatamente a 3 meses do momento em que esse movimento costuma começar. Março tende a ser o ponto de inflexão. E se a gente confirma um cenário de disputa acirrada, o que vai se desenhando até aqui, a volatilidade nesse balanço de preço ele deve vir e deve vir com força. Em muitos momentos, isso era sinal de volatilidade negativa. Só que em 2026, talvez isso não aconteça. Porque ao contrário do que muitos pensam, a reeleição de Lula não está garantida. Na pesquisa da Quest, Lula perdeu vantagem para todos os seus concorrentes, apesar de ainda estar liderando o primeiro turno. Mas existem dados bem preocupantes. Por exemplo, seguindo pesquisas da Ipsos e PEC, a rejeição do Lula chegou a 44%. E desde 1980, a verdade é que praticamente nenhum presidente que disputou uma reeleição ganhou com uma desaprovação tão elevada. A única exceção aqui foi a Dilma lá em 2014. Mas, como ela tinha uma desaprovação alta, é verdade que apesar dela ter ganhado a eleição, ela não conseguiu nem terminar o seu mandato. Por isso, dependendo do cenário que começar a se desenhar nos próximos meses, a gente vai ter um cenário bem positivo para você ganhar dinheiro. Poxa, Gui, mas volatilidade não significa necessariamente algo ruim? Muita gente acha que a eleição de 2026 ela vai ser igual à eleição de 2022. Eu acredito que não. Em 2022, o cenário é o seguinte. A gente tinha no poder um presidente e uma equipe econômica que, teoricamente,
teoricamente, era mais comprometida com o controle de gastos. Naquela época, a regra fiscal vigente era o teto de gastos. Era uma regra bem rígida em controlar os gastos públicos no Brasil. Então a chance naquela eleição era a gente ter uma troca de uma regra bem rígida, do ponto de vista de controle das finanças públicas do Brasil, para algo mais frouxo. E esse era o medo do mercado. Por isso que a gente trouxe tamanha volatilidade e, no geral, negativo. O cenário em 2026 é diferente. A gente tem uma regra fiscal mais frouxa e a possibilidade é que, se há uma troca de poder, a gente tem uma regra fiscal mais rígida, aprovada, teoricamente, por um novo governo. Ou seja, isso parece ser o caos perfeito para você ganhar muito dinheiro no mercado. O ponto é, a sua carteira de investimentos, ela está preparada para esse cenário, para esse tipo de movimento? Talvez você seja o tipo de pessoa que prefere investir sozinha. Não tem problema. Você até consegue pesquisar um pouquinho aqui, assistir alguns vídeos gratuitos na Finclass e tudo mais, testa por conta própria, erra e aprende com o tempo. E sim, eventualmente você vai conseguir entender renda fixa, marcação a mercado, duration, ciclo de corte de juros, política monetária, eleição e tudo que influencia o preço dos ativos, né? O que eu acredito que você tem que refletir é o seguinte: será que vale a pena mesmo você entrar em 2026 navegando sozinho nesse mundo dos investimentos? Porque dá uma olhada, a gente está entrando em um momento único no mercado brasileiro. Eu costumo dizer que eu esperava por esse momento há 10 anos. A última vez que eu vi tanta oportunidade assim no mercado brasileiro foi em 2015, no final de 2015, começo de 2016. E a verdade é que, se você não se posicionar da forma correta, você não vai ganhar muito dinheiro em uma das maiores janelas de oportunidade das últimas décadas. Agora eu vou te mostrar o caso do Rodrigo. Ó. Ele teve 450% de lucro com uma das nossas recomendações, a recomendação de C&A, que eu contei para vocês agora há pouco, que foi um dos nossos cases de sucesso na última queda de juros no Brasil. E olha também para uma das recomendações mais recentes da Finclass, justamente em renda fixa, o famoso Tesouro Renda Mais 2065. O Thiago Nigro, né, o Primo Rico, que é meu sócio e criador do canal lá do Primo Rico, já ganhou mais de 20% só esse ano com esse título de renda fixa. E hoje tem uma parte muito relevante da sua carteira nesse investimento. E ele não é o único. Olha só, por exemplo, a conversa que eu tive com vários amigos do mercado financeiro que trabalham em tesourarias de banco, gestoras de investimento, e vários deles dizendo que já investiram mais de 100, 200 mil, 300 mil nesse mesmo ativo. Tem outro sócio meu também, tá? O Perini, Bruno Perini, né? Você conhece. Ele é criador do canal Você Mais Rico. Ele colocou recentemente R$250 mil nesse investimento e considera que esse cara tem um potencial muito grande. Na época do print, foi mais ou menos no início do ano lá, ele acreditava que esse ativo tinha mais potencial do que o Bitcoin. E bom, hoje ele tem dinheiro nos dois, né? A diversificação também faz parte do processo. Se você tivesse tido acesso à Finclass nesse ano, você poderia já estar aproveitando grandes oportunidades. Essas oportunidades, lógico, ainda existem. Talvez não no tamanho que elas existiam lá no começo do ano, mas ainda apresentam um excelente potencial de valorização. Só que elas dependem da sua decisão, que é a decisão de contar com a ajuda de um time profissional para investir ou correr o risco de trilhar esse caminho sozinho. Quem realmente vai se aproveitar são as pessoas que souberem montar uma carteira com os ativos certos. Investimento certo na renda fixa, como por exemplo o Renda Mais, fundos imobiliários de qualidade que já começaram a subir e ações estratégicas de empresas sólidas e que acabam se beneficiando da queda dos juros. É essa carteira certa que pode multiplicar o seu patrimônio nos próximos anos. E é exatamente essa estratégia que você encontra hoje dentro da Finclass. Quando você tem acesso à Finclass, você recebe uma carteira completa de investimentos, onde você vai saber exatamente onde investir com base nas recomendações de todo o nosso time de analistas. Com a nossa carteira, você não precisa mais se preocupar se você está entrando ou não no melhor momento. Todos os investimentos recomendados são diligentemente analisados pelo nosso time de profissionais e a gente vai te avisar quanto investir em cada investimento, o preço máximo que você vai pagar por cada um deles, onde você encontra esses investimentos e quando você precisa vender. E se vender, o que colocar no lugar. E essa não é uma carteira genérica com várias recomendações soltas, não. É uma carteira real, profissional e que já vem entregando excelentes resultados. No último ciclo, que foi pequeno de corte de juros, entre 2022 e 2024, nossa carteira recomendada teve uma performance muito melhor do que os benchmarks como o próprio Ibovespa, o índice de ações no Brasil. Além disso, o retorno histórico dessa carteira é de 45,67%, enquanto o CDI no mesmo período está com 41%, o Ibovespa 23%, o índice de fundos imobiliários 20,95%. Agora, detalhe, a gente criou essa carteira num momento muito negativo de mercado. Imagina agora que a gente espera um cenário positivo. E esse próximo movimento positivo começou. A gente acredita que estamos muito preparados para aumentar ainda mais essa distância do CDI para a nossa carteira. E se você ainda não sabe nada de investimento, não se preocupa. Na Finclass você tem acesso a mais de 70 cursos ensinando passo a passo como investir da forma certa para o momento atual, lives semanais comigo, com todo o nosso time de analistas, e ainda tem vários relatórios que te explicam tudo sobre mercados, investimentos
recomendados. Tem um curso completo comigo só sobre Tesouro Direto, só sobre título público. Outro só sobre marcação ao mercado em títulos de renda fixa. E ainda 2 cursos completos sobre como escolher os melhores fundos imobiliários e outros só sobre ações que realmente fazem sentido para você que pensa no longo prazo. Tudo isso com aulas práticas, diretas, com linguajar simples, acessível, que você pode aplicar com menos de 30 minutos disponíveis por semana. Então seja você um iniciante completo ou alguém que já investe há anos, os conteúdos da Finclass vão te ajudar a investir melhor e com mais segurança. Com tudo isso, é impossível que a sua vida financeira não mude para melhor em 12 meses. Mais de 100 mil pessoas já saíram de carteiras horríveis, ruins, mais ou menos, que rendiam pouco ou que acumulavam prejuízos e hoje investem com confiança, segurança e, o melhor de tudo, com rentabilidade. É o caso do Dani, que já segue a nossa carteira há mais de 2 anos e conseguiu resultados incríveis de 24% ao ano em média. Olha o caso também do Emerson, que com o auxílio dos nossos conteúdos não só investiu melhor, mas ele deu uma repaginada completa no seu planejamento financeiro, o que fez com que ele alcançasse os primeiros 100 mil reais investidos. E tem também o Hugo, que começou em 2023 com a gente com 100 mil reais e hoje ele já transformou esses 100 mil em 320 mil reais, graças a tudo que ele aprendeu com o nosso time de analistas, com todas as nossas lives semanais e todos os nossos conteúdos. E num vídeo recente nosso, ele falou que esses 320 mil já se tornaram 610 mil reais. Agora, a próxima história de sucesso pode ser a sua. Uma solução parecida com a Finclass no mercado, com conteúdo, orientação prática e carteiras recomendadas, não saem por menos de 3 mil reais. A Finclass te oferece tudo isso por 12 de R$ 79,90. E para você que está assistindo esse vídeo agora, você tem um descontinho especial. Para aproveitar, você vai clicar no link que está aqui embaixo ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você precisa aproveitar esse momento. Nós estamos a 90 dias do início do movimento eleitoral que historicamente muda completamente o comportamento dos investimentos aqui no Brasil. E a gente também está no centro de um fluxo global que está reposicionando dinheiro, capital de países desenvolvidos para países emergentes, como é o caso do Brasil. Isso significa, nos próximos meses, que você vai ver a volatilidade aumentar mesmo antes das eleições começarem, movimentos fortes de alta e de queda acontecendo em questão de dias em vários ativos aqui no Brasil, alguns investimentos subindo 10, 20, 30% muito antes do investidor comum entender o que está acontecendo. Não é durante a volatilidade que você monta a carteira, você precisa montar antes dela. É por isso que os próximos 3 meses são tão decisivos. Porque quando o mercado começar a precificar o cenário eleitoral, corte de juros e o fluxo estrangeiro tudo ao mesmo tempo, os ativos certos têm potencial de disparar. E quem não tiver posicionado vai só assistir. As maiores altas da Bolsa Brasileira nunca acontecem depois que tudo fica claro. Elas acontecem no meio da incerteza. Quando só está bem posicionado, quem sabe o que está fazendo ou quem tem um acompanhamento profissional. E essa é a grande diferença entre quem lucra com um ciclo como esse e quem perde a melhor janela das últimas décadas. Você não precisa adivinhar nada. Só precisa ter a carteira inteligente para esse momento, preparada para capturar a queda dos juros, o fluxo estrangeiro, a volatilidade das eleições e a tendência de realocação global. Então a boa notícia é essa carteira já existe, ela já está pronta e ela está dentro da Finclass, atualizada toda semana conforme o cenário muda. A decisão agora é sua, tá? Entrar em 2026 preparado ou entrar como a maioria dos brasileiros, reagindo tarde demais a todo e qualquer movimento dos mercados. Se você realmente entendeu o que está prestes a acontecer, saiba que esperar custa e custa caro. E que perder essa janela pode significar ficar anos atrás de quem decidiu se posicionar agora.